com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um apêndice, que é um suplemento que nós colocamos à disposição dos nossos irmãos para complementar o tema do trimestre. Neste trimestre estamos estudando a sabedoria de Deus para uma vida vitoriosa, a atualidade de Provérbios e Eclesiastes. E como nós já dissemos nos apêndices anteriores, a temática de Provérbios e de Eclesiastes é muito ampla. Não daria para, em 13 aulas, o nosso comentarista abarcar toda a riqueza de assuntos que há nesses dois livros de sabedoria. Por isso, algum ou outro tema relevante nós escolhemos para complementar, a fim de que os amados irmãos, na própria Escola Bíblica Dominical ou em outras reuniões de ensino, possam complementar este tão rico tema que tem sido tratado neste trimestre. E hoje, neste último apêndice, que envolve tanto o livro de Provérbios quanto o livro de Eclesiastes, o primeiro apêndice foi sobre os dois primeiros apêndices foi sobre o livro de Provérbios. O apêndice número 3 foi sobre o livro de Eclesiastes. Hoje, nós vamos tratar de um tema que está tanto no livro de Provérbios quanto no livro de Eclesiastes. O tema do nosso apêndice é Conselhos sobre Política. Nós estamos terminando o ano de 2013 e o ano de 2014 será um ano eleitoral em nosso país, ano de eleições gerais. E nada melhor do que, já no limiar deste ano de 2014, nós vejamos o que Salomão, ele que era um rei, ele que era um governante de um reino próspero, um reinado próspero, um reinado que foi um reinado de paz, um reinado que se caracterizou pelo amplo desenvolvimento econômico e social do povo de Israel, o que Salomão, com a sabedoria que Deus lhe deu, falou sobre a política. Então, o tema do nosso apêndice é Conselhos sobre Política. O texto que escolhemos como texto áureo está em Provérbios, capítulo 24, versículo 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. Salomão mostra aqui que o homem temente a Deus, o homem sábio, ele é um homem que teme em primeiro lugar a Deus. Em segundo lugar, ele também teme ao rei, ao governante. E em terceiro lugar, ele não é um anarquista, um revolucionário. Ele nunca vai contra a ordem social. Ele é um homem temente a Deus, ele é um homem temente ao governo, ele sabe muito bem a diferença entre temer a Deus e temer ao governo. Ele faz a distinção que Jesus nos ensinou de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ele não tem uma mentalidade anárquica. Ele não é daquela turma que diz se há governo, sou contra. Ele é alguém que, como servo de Deus, respeita a ordem e quer o aprimoramento da ordem. Mas quando falamos em questão de política, temos de observar que a política faz parte da própria vida em sociedade. Quando Deus criou o homem para que ele dominasse sobre a criação terrena. É o que nós encontramos lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus, que é o Senhor de todas as coisas, é o dono de todas as coisas, é o soberano, ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Então, entre os homens também haveria o domínio, também haveria o governo. A humanidade foi colocada para governar sobre a criação terrena. E este governo, esta ordem, é a fonte da política. Porque o que é a política? É o exercício do poder com vista à ordenação da vida em sociedade. Através da política, se estabelece uma ordem, uma organização na sociedade, de tal maneira que a sociedade possa atingir os seus objetivos, os seus propósitos. Por isso que o homem é um ser social e ele também é um ser político. Não há como negar a existência do poder, a necessidade do poder, para que nós tenhamos a organização, a ordenação da sociedade, para que se atinjam os objetivos estabelecidos por Deus para a humanidade. Então o homem, como imagem e semelhança de Deus, ele traz esse reflexo do poder de Deus, da soberania divina, e na sociedade é preciso exercitar este poder. Ora, os livros de sabedoria, notadamente Provérbios e Eclesiastes, nos falam como nós devemos viver debaixo da terra. O livro de Provérbios, como nós estudamos neste trimestre, nos ensina o dia a dia na vida humana, na vida terrena. São conselhos como nós devemos saber viver bem sobre a face da terra. E o livro de Eclesiastes nos fala sobre o sentido da vida debaixo do sol. Então, na vida debaixo do sol, nós temos a realidade do poder. Nós temos a realidade da política. E é por isso que em Provérbios e em Eclesiastes nós vamos ter várias referências, vários conselhos sobre o exercício do poder. Salomão e os demais escritores de Provérbios não poderiam de forma alguma deixar de mencionar este tema, porque é uma realidade da vida humana. Como nós vamos estudar esse texto, esse tema, nós pedimos então aos irmãos e fizemos uma seguinte distinção. Salomão, ele traz conselhos tanto aos governantes quanto aos governados. Porque a relação de poder se estabelece entre quem governa e quem é governado. Então, nós vamos primeiro ver os conselhos que se dá aos governantes e depois os conselhos que se dá aos governados. Lembrando aqui, desde logo, que esse é um aspecto tão importante na vida humana que o sábio talmúdico Rabi Shamina dizia o seguinte: Rabi Shamina, o assistente do sumo sacerdote, diz: reza pelo bem-estar do governo, pois sem o seu temor os homens devorar-se-iam vivos. Aqui, no Pirkei Avot, aquele livro de provérbios do Talmud, o assistente do sumo sacerdote já dizia que sem o governo os homens se devorariam vivos. Ou seja, não há como nós não termos governo numa sociedade. Já que o governo é inevitável, vamos então ver quais os conselhos que Salomão e os demais escritores de Provérbios nos dão com relação aos governantes e aos governados. Vamos começar pelos governantes. E a primeira menção que Salomão faz no livro de Provérbios ao governo
se dá exatamente aos governantes. Lá em Provérbios, no capítulo 8, nos versículos 15 e 16, naquela fala da sabedoria que nós estudamos no apêndice número 1, nós vemos o que a sabedoria diz. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. A sabedoria aqui personificada, que nós sabemos que é uma figura da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz textualmente que todo o poder pertence a Deus. Os governantes, eles precisam, em primeiro lugar, lembrar que o poder que eles exercem não lhes vem dele, muito menos do povo. O poder vem de Deus. É por isso que os governantes são chamados de autoridades. Porque o que é uma autoridade? Autoridade é alguém que está autorizado por alguém a fazer algo. É interessante vermos, por exemplo, aqui no Brasil, quando alguém é eleito presidente da República ou governador de estado, enfim, quando alguém é eleito para alguma função, essa pessoa, ela é diplomada pela Justiça Eleitoral. E ela então leva este diploma até a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, ou a Câmara dos Vereadores, para, à vista daquele diploma, ele ser empossado naquele cargo. Por quê? Porque aquele diploma diz que o povo, ao eleger aquela pessoa, autorizou-a a assumir o cargo. Então a autoridade é alguém que está autorizado por alguém. E o apóstolo Paulo, escrevendo lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 13, ele diz com muita clareza, versículo 1, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Na versão atualizada, ao invés de potestade, está autoridade. E aqui, a sabedoria diz, por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Todo poder pertence a Deus. E, portanto, todo governante deve lembrar que ele é apenas autoridade. Ele não está autorizado apenas pelo povo que o elegeu nas democracias. Não, ele está autorizado por Deus. Todo governante devia ter isto em mente. O poder que ele exerce não vem dele, muito menos do voto popular, vem de Deus. Vem de Deus. E nós aqui nos lembramos uma frase do presidente Tancredo Neves, que ao ser eleito, aliás, quando estava para ser eleito pelo colégio eleitoral, foi a última eleição indireta no Brasil, como ele tinha os votos suficientes para se eleger, alguém perguntou se havia algum risco dele não ser eleito, e ele disse, nem Deus me impede de assumir, de ganhar a eleição e assumir. E na véspera, ele não assumiu. Ele nunca assumiu a presidência da República. Por quê? Porque todo poder vem de Deus. Nós nunca devemos nos esquecer disto. A fonte de todo poder vem de Deus. Essa é a primeira lição que Salomão nos deixa. Por isso, resistir à autoridade é resistir a Deus. Paulo lhe deixa isso bem claro. Voltamos lá em Romanos capítulo 13, onde ele nos diz, por isso quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação.
Nós não podemos resistir à autoridade, desobedecer-lhe. Nós não podemos desobedecer-lhe, não podemos de forma alguma nos colocarmos contra a autoridade. Vejam bem que não é contra as decisões da autoridade no sentido de concordar ou não, mas contra a autoridade. Goste ou não de A ou de B, quando A ou B for uma autoridade, nós devemos obedecer-lhe. Por quê? Porque resistir à autoridade é resistir a Deus. E os que resistem, diz Paulo, trarão sobre si mesmos a condenação. Mas o governante deve lembrar que ele é a autoridade. Ele vai prestar contas a Deus de tudo o que fizer. Ele está ali debaixo do poder de Deus. Essa é a primeira lição, primeiro conselho que Salomão dá aos governantes. O segundo conselho se encontra lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 28. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo, a perturbação do príncipe. Aqui Salomão nos mostra claramente que o governante existe em função do povo. Primeiro, o poder é de Deus. Ele está autorizado por Deus a governar. Mas o seu governo deve ter em vista o bem-estar do povo. Sem povo, diz Salomão, o príncipe fica perturbado. O príncipe fica sem função. Aqui nós temos, irmãos, claramente a noção do bem comum. O governante, ele deve governar para o bem-estar do povo, para que o povo possa melhorar de vida. O objetivo do governo é o bem comum, o bem-estar do povo. Mas o que é o bem comum? O Papa João XXIII, que foi Papa de 1956 a 1963, inclusive foi ele quem convocou o Concílio Vaticano II, João XXIII tem uma definição lapidar de bem comum. Bem comum é o conjunto de todas as condições da vida social que favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana e sua sociedade. É visar o bem, são todas as condições que trazem o bem à pessoa e à sociedade. É isto que o governo deve fazer. Ele existe para promover o bem comum, o bem-estar do povo. O governante, ele não pode, de forma alguma, esquecer que ele existe em função do povo. Então, o governante, primeiro, ele deve lembrar que o poder não é dele, é de Deus. Em segundo lugar, ele deve lembrar que a finalidade do seu governo é o bem do povo, é o bem-estar da população. O terceiro conselho que Salomão nos dá é que o governante deve se lembrar da gravidade das suas decisões. Que as suas decisões têm múltiplas consequências, múltiplos efeitos, que ele deve ser responsável na tomada de decisões. Está lá em Provérbios 16 e 10. Adivinhação se acha nos lábios do rei. Em juízo não prevaricará a sua boca. Ele deve se lembrar que ele deve ter, é aqui esta palavra adivinhação, como nós já dissemos para os irmãos, quando estudamos na lição número 1, não é uma boa tradução aqui na versão revista Almeida e corrigida, mas quer dizer sabedoria, discernimento, entendimento. Da boca do governante não podem sair palavras precipitadas,
Não podem ser tomadas decisões inconsequentes. O governante deve ser prudente, cauteloso, saber avaliar as consequências das suas ações. Ele não pode prevaricar, ele não pode se omitir, mas ele também não pode ser desregrado. O governante deve se lembrar que ele precisa ser ponderado, equilibrado. Então esse é o terceiro conselho que Salomão dá ao governante. O primeiro, que ele se lembre que o poder vem de Deus. O segundo, que ele vive em função do povo, do bem comum. Terceiro, que ele deve ser ponderado, que ele deve ser justo. É o quarto conselho que Salomão dá. Lá em Provérbios 16 e 12, abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. É preciso governar com justiça, com equidade, com retidão. Salomão diz: o governante deve ser justo. E o que é governar com justiça? Salomão diz. Ele não é como esses políticos que andam por aí dizendo: vamos promover a justiça social, e não explica o que é justiça. Salomão diz para nós o que é governar com justiça. Ele traz um aspecto positivo do que é governar com justiça, e depois ele traz 9 aspectos negativos. Ou seja, o que quem governa com justiça não pode fazer. Então, nós vamos ver primeiro o que o governante justo pode e deve fazer. E depois o que o governante justo não pode, não deve fazer. O que o governante justo deve fazer? Provérbios 29 e 14. Provérbios 29 e 14. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Governar com justiça é, em primeiro lugar, julgar os pobres conforme a verdade. Aqui nós vemos duas coisas importantes. Em primeiro lugar, quando Salomão se refere aos pobres, ele está se referindo àqueles que são insignificantes, que não têm poder nenhum na sociedade. Ou seja, o governante justo ele tem de ser imparcial. Tratar tanto os pobres quanto os ricos da mesma maneira. Não se deixar levar pelos poderosos. Agir corretamente, sem acepção de pessoas. Mas além de falar julgar os pobres com a verdade. É o que o texto diz aqui. Conforme a verdade. Ou seja, o governante ele tem que enfrentar os problemas de uma forma real e criar critérios claros e transparentes para a vida em sociedade. Ele deve ser sincero, ele deve enfrentar os problemas de forma real, realmente enfrentar os problemas, dizer a que veio e o que está fazendo, e não viver de uma propaganda, como nós vemos num certo país por aí, cujo céu está com um Cruzeiro do Sul, onde o governo é apenas de propaganda, de ilusão. Hoje, aliás, o mundo todo vive só em função da propaganda institucional. Os governos gastam rios de dinheiro no marketing, na propaganda, para enganar o povo. Mas o verdadeiro governante de Salomão, ele julga os pobres conforme a verdade. E assim, diz Salomão, ele firmará o seu trono.
para sempre. A propaganda, a ilusão, um dia sempre passa, porque a mentira não prevalece. Na década de 1950, os comunistas do mundo inteiro ficaram abismados quando descobriram a realidade do governo de Stalin na União Soviética, que não era aquele paraíso da propaganda, mas era uma máquina de mortes. Milhões e milhões de russos foram mortos pelo governo que se dizia o governo mais justo de sobre a face da terra. A propaganda um dia passa, um dia ela se descobre mentirosa, mas o verdadeiro governante, o governante justo, ele julga conforme a verdade. Então nós dissemos o que o governante justo deve fazer. Ele deve julgar os pobres conforme a verdade. Ou seja, ele deve enfrentar realmente os problemas e ele não deve fazer acepção de pessoas. Agora, Salomão indica aqui algumas coisas que o governante justo não pode fazer. E em estudando este assunto, eu vi quão distante o nosso país está de um governo justo. Quão distante. Primeira coisa que o governante justo não pode fazer é adotar a mentira como regra de governo. Lógico, se ele deve julgar conforme a verdade, ele não pode adotar a mentira como regra de governo. Está lá em Provérbios 17 e 7. Provérbios 17 e 7. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Então, ser mentiroso não convém ao governante. Não convém ao governante ele ser mentiroso. A mentira não pode ser regra de governo. O governante justo não mente. Infelizmente, ao invés de seguir a palavra de Deus, os governantes preferem seguir a máxima do ministro da propaganda de Adolf Hitler, Joseph Goebbels, que dizia: minta várias vezes, porque uma mentira repetida muitas vezes vira verdade. Mas não é isso que Salomão ensina. No governante justo, ele não mente. A segunda coisa que um governante justo não pode fazer é permitir a impunidade. Está lá em Provérbios 20, versículo 26. O rei sábio dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda. Essa roda aqui era um instrumento que debulhava o trigo ou a cevada depois de colhida, separando a casca do cereal. Alguns entendem que esse é um instrumento também usado para punir os criminosos. O rei, vejam bem, o rei sábio dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda. O governo deve castigar os maus. Paulo, escrevendo lá em Romanos capítulo 13, diz que os magistrados, 13 e 3, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. No versículo 4, na parte final, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. O governante ele deve impor o castigo aos maus, deve punir os maus. Um governo que não pune os maus, um governo que permite a impunidade, é um governo injusto. E é o que nós temos visto em nosso país. Lamentavelmente, uma legislação permissiva e governos permissivos
que permitem a prática do mal, que não punem o mal. Irmãos, a questão da impunidade é tão séria que a Bíblia diz que quando Jesus estabelecer o seu reino milenial, uma das características do reino de Jesus é a punição rápida. Olha o que está escrito lá em Isaías, capítulo 11, versículo 4. Mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. Jesus será o governante perfeito, porque ele é perfeito. E o governante perfeito, justo e que mata o ímpio. Ele não permitirá a impunidade. A terceira coisa que o governante justo não pode fazer é manter a companhia de ímpios. Lá em Provérbios 25:5, Salomão diz: tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. O governante justo, além de, primeiro, de não mentir, segundo, de não permitir a impunidade, ele também não pode ter a companhia de ímpios. Aqui parece até que ecoa aquele dito popular: dize-me com quem andas e te direi quem és. O ímpio não pode ser companheiro do governante. O governante não pode permitir que o ímpio esteja na sua companhia. Outra coisa que nós vemos nos dias de hoje: a mínima suspeita de impiedade de alguém é suficiente para que ele seja afastado. O governante não pode se deixar acompanhar por ímpios. A quarta coisa que o governante justo não pode fazer é manter a aparência de corrupção. Lá em Provérbios 29:4, o rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorna. O amigo de subornos transtorna a terra. O rei não pode, de maneira nenhuma, deixar que haja suspeita de corrupção no seu governo. Se houver suspeita de corrupção, ele deve imediatamente afastar os suspeitos para que o seu governo se sustenha, para que a sua terra se sustenha. Como o nosso país está longe do propósito divino. O rei justo, ele também não pode multiplicar as opressões. Provérbios 28:6. 28:16. O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. Salomão chama aqui de falto de inteligência. Nós já vimos. É o tolo, é o simples, é aquele que recusa aprender de Deus. O príncipe falto de inteligência, ele multiplica as opressões. O governante justo, ele não oprime o povo, seja com uma repressão violenta, seja com impostos, uma carga tributária alta, seja com medidas que fazem o povo sofrer. O príncipe falto de inteligência, ele multiplica as opressões. Então o governante justo, ele não pode oprimir o povo. Ele não pode multiplicar as opressões do povo. Ele não pode judiar, fazer o povo sofrer. Mas o governante justo também não pode amar a avareza. Nesse mesmo versículo nós lemos: o príncipe que aborrece a avareza prolongará os seus dias.
A avareza é o amor ao dinheiro, a idolatria ao dinheiro. O governante justo, ele não é ganancioso. Ele não quer enriquecer no exercício do cargo. O governante justo, ele não é avarento. O governante justo, ele não quer se enriquecer às custas do dinheiro do povo. Outra coisa que o governante justo não pode fazer, a sétima coisa, ele não pode deixar de investigar as denúncias. Provérbios 25:2. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Lá em Provérbios 29:12 está escrito: o governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O governante, ele precisa investigar tudo quanto se lhe vem ao conhecimento. É investigar para valer, não fingir que se investiga. Recentemente, na maior cidade do país, se descobriu um esquema de corrupção bilionário. Imediatamente se começou a investigar fulano, beltrano, cicrano, porque era do governo anterior. Mas aí apareceu o nome de um secretário do atual governo. Descartaram a investigação. Esse governante não é justo. Governante justo, a glória dos reis está em tudo investigar. Não investigar os meus inimigos políticos. Não investigar quem me convém. Mas é tudo investigar. O governante justo, ele não pode deixar de investigar as denúncias. Porque investigando ele chega à verdade. Sem investigar, ele vai acabar confiando em palavras que podem ser mentirosas, e aí ele fica sem condições de governar. Salomão diz que aquele que confia, o governante que confia em palavras mentirosas, ele não confia mais em ninguém e acha que todo mundo é ladrão, que todo mundo é corrupto, e ele não pode mais ter condições de governo. A oitava coisa que o governante justo não pode fazer é subverter princípios e valores. E aí nós vamos ao livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículos 5 e 6. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. Ao tolo assentam-no em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi os servos a cavalo e os príncipes que andavam a pé como servos sobre a terra. Quem olha esses versículos no primeiro momento acha que aqui há um elitismo. Ah, tá vendo? Quem é servo tem que ser servo. Quem é príncipe tem que ser príncipe. Aqui há uma postura preconceituosa, uma sociedade que não permite o progresso das pessoas, que não permite a mobilidade social. Não é nada disso, meus irmãos. O que Salomão está dizendo aqui é que não é bom na sociedade, é um erro para o governante ele dar mérito a quem não tem mérito. Colocar o tolo em cima e o sábio embaixo. Colocar aquele que merece por baixo e aquele que não merece por cima. É subverter os princípios e os valores. O governante ele deve respeitar os valores da sociedade, os princípios de convivência, e não virar a sociedade de cabeça para baixo. Essa é a característica da chamada mentalidade revolucionária, que quer mudar o mundo, transformar o mundo, desfazendo os valores e os princípios que não são postos pelos homens,
mas vem de Deus. Existe uma ordem moral, existe uma ordenação que vai além das convenções humanas, que vai além da cultura do homem, mas que provém do Criador, que é Deus. E os revolucionários, eles se esquecem que o poder pertence a Deus e querem subverter os princípios e valores. É o que nós temos visto hoje. Lamentavelmente, o governo daquele país que está deitado eternamente em berço esplêndido está tentando destruir os princípios e os valores da pessoa humana. Destruir os valores da família, os valores morais, tornando a convivência impossível, como nós já temos visto nestes anos em que esta mentalidade tem governado o nosso país. Vejam aí as estatísticas da violência, da criminalidade, como consequências e efeitos desta subversão de princípios e de valores. O governante justo não subverte os princípios e valores. E por fim, o governante justo não vive desregradamente. E aí nós voltamos ao livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 4. A mãe do rei Lemuel diz assim para o filho: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Sobre o vinho e a bebida forte, nós convidamos os irmãos a acompanharem o apêndice número 2 desse trimestre. Mas quem é dado ao vinho e à bebida forte, diz o próprio proverbista, lá em Provérbios 23, que aquele que se demora perto do vinho e da bebida misturada, os seus olhos olharão para mulheres estranhas e o seu coração falará perversidades. Provérbios 23 e 33. É uma pessoa que vive desregradamente, sem princípios morais, pervertido, corrompido pelos seus instintos. O governante, diz Lemuel, diz a mãe de Lemuel para o seu filho, olha a coragem desta mãe, se dirigindo a um rei, diz para ele: olha, não é bom que o governante viva desregradamente, que ele não tenha controle sobre os seus instintos, representado aqui pelo alcoolismo, pela alcoolatria. Então, lembrando aqui, Salomão diz que o governante justo, ele deve julgar com imparcialidade e com verdade. E ele não pode adotar a mentira como regra de governo, permitir a impunidade, manter a companhia de ímpios, manter a aparência de corrupção, multiplicar as opressões, amar a avareza, deixar de investigar as denúncias, subverter princípios e valores e viver desregradamente. Quando o governante ele é justo, ele dissipa o mal do seu povo. Está lá em Provérbios 20, versículo 8. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Se ele sabe que o poder vem de Deus, ele é uma mera autoridade. Se ele sabe que deve viver em função do povo, promover o bem comum. Se ele sabe que ele deve ser ponderado, equilibrado nas suas decisões. E se ele é justo, ele tem uma visão tal que ele dissipa todo o mal. Ele tem um governo exitoso, bem-sucedido. Por quê? Porque ele percebe
quando o mal se avizinha, ele percebe as consequências dos seus atos, ele sabe ponderar e minorar os efeitos negativos das suas decisões quando necessárias. Ele tem um reconhecimento da população, porque eles veem nele um exemplo a ser seguido. É por isso que ele dissipa o mal. E ele traz, então, benefícios para o seu povo. Está lá em Provérbios 20 e 28. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Ele passa a ser um rei benigno, verdadeiro, e ele sustém o seu povo, ele sustém o seu governo, ele tem estabilidade e ele pode fazer bem à população. A política bem exercida age em proveito de todos. É o que Salomão escreve lá em Eclesiastes 10 e 17. Bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres, e cujos príncipes comem a tempo para refazerem as forças e não pela bebedice, e não para a bebedice. Quando o governante segue todos esses princípios bíblicos, a terra é bem-aventurada. Agora, se ele não observa esses princípios, a terra sofre. Olha o que diz Eclesiastes 10 e 16. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes comem de manhã. A terra sofre quando o governante não segue os princípios divinos, os princípios aqui estabelecidos para os governantes. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, quer dizer, a palavra criança aqui é aquele que se recusa a aprender de Deus, aquele que não tem entendimento, é o tolo, e cujos príncipes comem de manhã, ou seja, aqueles que têm uma vida desregrada, que só pensam em si, que são amigos de subornos, corruptos, ímpios. E aí nos faz lembrar, também lá no Pirkei Avot, lá no Talmud, lá no capítulo 5 do Tratado dos Pais, na Mishnah 21, todo aquele que torna uma multidão meritória, nenhum pecado virá através dele. Mas aquele que faz uma multidão pecar, a este não serão dados os meios de obter o arrependimento. Moisés alcançou a virtude e conduziu a multidão à virtude. Portanto, o mérito da multidão lhe pertence, pois está escrito: ele efetuou a justiça do Eterno e seus juízos para com Israel. Está lá em Deuteronômio 33 e 21. Jeroboão, filho de Nebate, pecou e levou a multidão a pecar. Portanto, a iniquidade é devida a ele, pois está escrito: pelos pecados de Jeroboão que ele cometeu e fez Israel cometer. Está lá em 1 Reis 15:30. Aqui, o sábio talmúdico está dizendo o seguinte: olha, governante, se você for errado, se você for injusto, você faz o seu povo pecar. Mas Deus vai cobrar de você, porque eles também pecaram. Cada um responde pelo seu pecado. Mas além do pecado seu, você vai responder pelos pecados deles também. Porque você foi injusto. Mas, se você for justo e fizer o povo viver de acordo com a vontade de Deus, você também será galardoado pelo bem que você fez os outros fazerem. É isto o que está escrito aqui no Pirkei Avot, com base na Bíblia, com os dois exemplos de Moisés, que fez o povo servir a Deus, e com o exemplo de Jeroboão, que fez o povo pecar. Lá em Provérbios 29:2,
O proverbista também mostra a tristeza, o sofrimento que a terra passa por causa de um mau governante. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Eis aí a importância de termos um governante justo à frente do povo. Mas além destes conselhos, Salomão ainda diz ao governante, por fim, o último conselho que ele dá ao governante, é que ele deve ouvir para governar bem. Lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 13, diz: melhor é o mancebo pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que se não deixa mais amoestar. Porque um sai do cárcere para reinar. Sim, um que nasceu pobre no seu reino. Aqui Salomão diz que quando o governante, ele não quer ouvir ninguém, ele não quer saber da opinião dos governados, ele é pior do que um mancebo pobre e sábio. E aqui, provavelmente, Salomão tinha em mente José. José, que era pobre, jovem, mas era sábio, saiu do cárcere para ser governador do Egito. Enquanto que os reis que não quiseram ouvir os governantes perderam o reino. E aí o próprio filho de Salomão, Roboão, é um exemplo. Ele não quis ouvir os sábios conselhos e por isso ele perdeu o governo das 10 tribos. Só 2 ficaram com ele pela misericórdia de Deus. Então, os governantes têm que ouvir. Não podem governar sozinhos. Salomão diz que o governante ele tem que governar junto com conselheiros. Porque o risco de errar é bem pequeno. Lá em Provérbios 11, 14, quem diz isso era o homem mais sábio do mundo. Se o homem mais sábio do mundo tinha conselheiros, por que, governante, você vai querer governar sozinho? Lá em Provérbios 11, 14, não havendo sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros, há segurança. O que Salomão está dizendo aqui? Quando eu tenho uns conselheiros, quando o governante ouve os governados, o povo tem sábia direção. Lá em Provérbios 15, 22, é dito: onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Os planos de governo só se concretizam, só se realizam quando há multidão de conselheiros. Quando o governante ouve quem entende, e aí os seus planos se concretizam. Lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 18, cada pensamento com conselho se confirma, e que conselhos prudentes fazem a guerra. Até a guerra deve ser feita com conselhos prudentes. Toda a luta que o governante for fazer não precisa ser um conflito armado, mas se ele for guerrear contra a fome, se ele for guerrear contra a miséria, contra a injustiça, contra o crime, ele deve ter conselhos prudentes. E finalmente em Provérbios 24 e 6, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. Bom, já falamos muito sobre os governantes. Vamos falar agora um pouco a respeito dos governados. Salomão também traz conselhos aos governados. O primeiro conselho é que o governado tem que ser temente a Deus. Não adianta ele querer ser um bom cidadão se ele não for temente a Deus. Nosso texto áureo diz: teme a Deus, ao Senhor, filho meu, e ao rei. Primeiro, o governado ele tem que ser
temente a Deus. Lá em Eclesiastes 8:2 está escrito: eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Por que que eu e você devemos obedecer às autoridades? Porque primeiro nós obedecemos a Deus. E por obedecer a Deus é que nós obedecemos às autoridades. Porque elas foram constituídas por Deus. Então, primeiro passo, primeiro gesto, o governado deve temer a Deus. Se ele não teme a Deus, não adianta ele agradar o governante. Lá em Provérbios 29 e 26, está escrito: muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Há muito crente que é amiguinho do governante, que está pronto a atender ao governante, a agradar ao governante, mas não teme a Deus. E depois bate no peito dizendo: olha, eu obedeço às autoridades, eu cumpro a palavra de Deus. Não cumpre não, meu irmão. Se é que posso chamar de irmão. O juízo de cada um vem do Senhor, não vem do governante. Não adianta buscar a face do príncipe. Não adianta querer agradar ao príncipe se você não teme a Deus. Salomão, que era rei, ele diz: observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. E nós já lemos aqui Paulo dizendo que quem resiste à autoridade resiste a Deus. Então, primeiro conselho para o governado: seja temente a Deus. Em primeiro lugar, sendo temente a Deus, você será temente à autoridade. O segundo conselho que Salomão dá é que se nós formos tementes a Deus, nós devemos cumprir o dever para com as autoridades. Sermos tementes às autoridades. E em sendo tementes às autoridades, nós despertaremos o contentamento do governante. Lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 35, diz assim: o rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Em Provérbios 22 e 29, viste a um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Sejamos cumpridores dos nossos deveres e nós teremos a benevolência das autoridades. Paulo, mais uma vez, lá em Romanos 13, nós encontramos Paulo dizendo isto também. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela. Não quer ter problema com o governo? Quer ser um bom cidadão? Faça o bem. Cumpra os seus deveres. Recolha os seus tributos. Cumpra os seus deveres cívicos. De voto, de comparecimento a júri. Pague em dia as suas contas. Pague em dia as suas obrigações. Respeite as leis do trânsito. Respeite as leis no trabalho, na escola. E você nunca terá problema com os governantes. Ao contrário, terá o louvor, despertará o contentamento dos governantes. Mas nós vivemos num país que não quer falar de dever. Eu já disse aqui numa pré-aula que nem Getúlio Vargas conseguiu, enquanto ditador, colocar uma letra na introdução do hino nacional brasileiro, porque ele começava assim: espero, Brasil, que todos cumprais o vosso dever.
Nem ele, como ditador, conseguiu. Nós temos uma cultura de não cumprir deveres. Mas o governado, ele deve sim cumprir os seus deveres. E aí ele despertará o contentamento do governante. Ele terá o louvor do governante. Então o governado, ele deve temer a Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, temer as autoridades, cumprindo os seus deveres. E em cumprindo os seus deveres, ele despertará o contentamento do governante. E mais ainda, Salomão diz lá em Provérbios 16 e 15, na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência como a nuvem de chuva serôdia. Como é a nuvem da chuva serôdia? Chuva serôdia é a chuva no período do outono em Israel, antes da colheita. É uma chuva forte, uma chuva pesada, que é necessária esta chuva para que haja o amadurecimento dos frutos. Essa é a chuva serôdia, que inclusive na tipologia representa o último avivamento da história da igreja, que é o nosso avivamento hoje, o avivamento pentecostal, que já é o mais longo avivamento de toda a história da igreja. É a chuva serôdia, a chuva forte. A Bíblia diz que quando nós cumprimos nossos deveres, o rei fica benevolente conosco, ele tem boa vontade para conosco. E a sua boa vontade é abundante. É como nuvem da chuva serôdia. Vale a pena, servos de Deus, serem cumpridores dos seus deveres, porque aí nós alcançamos a benevolência do governante. Aí nós passamos a ter a boa vontade do governante. E como é bom quando um governante tem boa vontade para com a igreja. Porque aí a igreja pode influenciar a sociedade, fazendo com que os princípios bíblicos, os postulados de acordo com a vontade de Deus, sejam frutos de decisões dos governantes. A igreja, ela deve ter a benevolência do governante para instituir a justiça na sociedade, para instituir medidas que venham de acordo com a vontade de Deus e promovam por isso mesmo o bem da população. É para isso que a igreja deve ter a benevolência do governante. E aí eu lembro mais uma vez o Pirkei Avot, capítulo 3, na Mishnah 6. Rabi Neshumiah ben Hanaká diz: quem se coloca sob o jugo da Torá, alivia-se do jugo das autoridades terrenas e das questões materiais. Mas quem repele a Torá terá imposto sobre si o jugo das autoridades terrenas e das questões materiais. Se você não quer ser oprimido pelo governante, seja cumpridor dos seus deveres. E tenha a benevolência do governante. Mas a benevolência do governante não pode nos comprometer com eles. Lá em Provérbios 23, Salomão deixa bem claro: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que te pôs diante, e põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Cumpra os seus deveres, viva de acordo com a palavra de Deus, e você terá o rei como benevolente. O rei terá boa vontade para com você,
Mas, quando você se assentar para comer com o governador, coloque uma faca na sua garganta. Seja prudente, seja cauteloso. Não se comprometa com o governante. Você deve usar a benevolência do governante para o bem do povo, para que a palavra de Deus seja a fonte de inspiração das decisões, e não para o seu proveito, e não para o proveito da sua denominação ou da sua família. Não. Nós não podemos nos comprometer com o governante. Não podemos nos envolver pelo poder. Porque se você fizer isso, você se torna um corrupto. Lá em Provérbios 19:6 está escrito: muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Lembra do paralelismo hebraico? Quem suplica a face do príncipe, quem começa a fazer pedidos para o governante, aproveitando da benevolência dele, aproveitando da boa vontade dele, que é abundante, ele é amigo daquele que dá presentes. E nós já estudamos na lição de número 4 deste trimestre, que amigo daquele que dá presentes é amigo da corrupção, é um corrupto. E o que nós temos visto hoje, irmãos? Muitos crentes que aproveitam da benevolência do governante. Às vezes não por causa do seu próprio testemunho, mas por causa do testemunho da igreja, dos irmãozinhos. E se corrompem. É muito triste. Quantos escândalos que surgem em nosso país, onde estão envolvidos evangélicos. É sanguessuga, é anão do orçamento, é tanta coisa aí. Por quê? Porque não seguem a palavra de Deus. Quando se assentares com o governador, coloque uma faca na garganta se é homem glutão. Por quê? Porque o governante é, como ele diz aqui, pão de mentiras. Os manjares gostosos, as vantagens, os proveitos dos governantes são pão de mentiras. São laços do inimigo. Nós não podemos nos comprometer com os governantes. Não podemos entrar na corrupção. Além desse versículo, Provérbios 19:6, nós temos ainda Eclesiastes 2:12. Então passei a contemplação da sabedoria, dos desvarios e da doidice. Porque que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Daí a decepção que nós temos com muitos políticos evangélicos que acabam se corrompendo. Por quê? Que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, não nos comprometermos com os governantes. No Talmud, lá no Pirkei Avot, esse pensamento de Salomão é reiterado. Lá no Pirkei Avot 1:10, Shemaiah diz: ama o trabalho, não queiras postos de mando e não te faças íntimo dos governantes. Quantos que se perdem, porque diante da benevolência do governante se vendem por um cargo, por indicações de cargo, porque se fazem íntimos dos governantes. Mas Rabban Gamaliel, que é provavelmente neto daquele Gamaliel da Bíblia, lá no Pirkei Avot 2:3, ele diz assim: tomai cuidado com os governantes, pois eles não se aliam a homem algum, senão em proveito próprio. Parecem amigos quando isso lhes convém, mas retiram o apoio na hora da adversidade.
como seria bom que todo crente não esquecesse estas palavras que vêm lá da tradição judaica, mas que tem base bíblica. Então, a benevolência do governante vem para o governado que teme a Deus, que teme a autoridade, que cumpre os seus deveres. Mas esta benevolência não pode nos servir de laço para nos comprometermos com os governantes e acabarmos nos corrompendo. Outra coisa que Salomão ensina é que é lícito aos governados apresentar pedidos aos governantes. Está lá em Provérbios 25, 6 e 7. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Aqui nós vemos que, como eu já disse, Salomão disse que o rei tem que ouvir o governado. Então o governado pode falar. É lícito ao governado buscar a face do príncipe, ir ao encontro dele. Mas na hora de falar com ele, não se esqueça que você é governado e ele é governante. Não te ponhas no lugar dos grandes, diz Salomão. Não te glories na presença do rei. Nós temos que saber nos dirigir às autoridades. Nos dias que nós vivemos hoje, em que o princípio da autoridade está desgastado por causa da subversão dos princípios e valores, nós temos visto essas manifestações aí, há um total desrespeito às autoridades. Invasão de câmaras municipais, agressões a oficiais e a policiais. Isso, irmãos, não é coisa de servo de Deus. Nós temos que lembrar que a autoridade é constituída por Deus. Por isso, nós temos todo o direito de reclamar, de reivindicar, mas nós devemos guardar as devidas proporções. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. É melhor que o governante diga, sobe até aqui, do que te humilhe. E diga, ponha-se no seu devido lugar. Por isso nós temos que saber nos dirigir às autoridades. E não podemos ser revolucionários. Eu já disse isso aqui hoje. Não podemos querer mudar o mundo e não aceitar a autoridade. Provérbios 24, 21, que é o nosso textual. Não te entremetas com os que buscam mudanças. Aqueles que querem mudar o mundo, querem mudar a ordem. O servo de Deus, ele não é revolucionário, não é rebelde, porque a rebeldia é própria do diabo. Ele é o primeiro rebelde da história do universo. E Samuel diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Nós não somos feiticeiros. Não podemos querer subverter a ordem. Não podemos ser terroristas, guerrilheiros. Não. Hoje está em moda, porque os guerrilheiros e os terroristas estão no poder. Mas o servo de Deus não é assim. Ele reconhece a autoridade e sabe que ela é ministro de Deus. Não é revolucionário. Isso não quer dizer que você é obrigado a votar no governo, não. Na hora do voto, na hora da manifestação, que é um direito que nós temos, na hora da pressão sobre aqueles que devem votar esta ou aquela medida, isso você está dentro da ordem, dentro dos direitos estabelecidos na ordem jurídica. Você é um cidadão que tem todo o direito de se manifestar, de expressar sua opinião, a sua vontade, de votar em quem você quiser, de querer mudança de projetos, de planos do governo. O que você não pode é se levantar contra a ordem, se apresentar como um revolucionário, um anarquista,
atentar contra a autoridade. Isso não. Não se esqueça que a autoridade é a autoridade, é a função, é o cargo, não a pessoa que ali está. Em Eclesiastes 10:20, Salomão diz: nem ainda no teu pensamento amaldições ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldições ao rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e os que têm asas dariam notícia da palavra. Nem no pensamento. E Salomão ainda não tinha a NSA, essa agência aí do presidente Obama, que vasculha o mundo inteiro e tem informações todas nossas na internet. Já naquele tempo ele dizia: a parede tem ouvidos. Por isso, não te entremetas contra essas modificações. Pelo contrário, como diz o Rabi Shanina, reza pelo bem-estar do governo, quer dizer, ora pelo bem-estar do governo, pois sem o seu temor os homens devorar-se-iam vivos. E Paulo repete esse ensino desse assistente do sumo sacerdote que está no Talmud, lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. O papel do governante que serve a Deus é interceder com orações pelos governantes, para que eles caiam na consciência, para que eles ponham a mão na consciência, para que eles tomem decisões acertadas, para que as suas decisões desastradas sejam revistas, para que a terra não sofra por causa destas decisões. E é por causa disso que o governado temente a Deus é o canal que deve haver de interlocução entre o governo e o povo nos momentos de crise. Os filhos de Deus são as pessoas escolhidas pelo Senhor para fazer e promover o diálogo nos momentos em que houver crises fortes, em que o governante não tem mais contato com a população. Lá em Provérbios 16:14 é dito: o furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Cabe à igreja ser este homem sábio que vai apaziguar o rei, que vai debelar as crises, que vai exercer um papel de mediador para a solução dos grandes impasses institucionais. Lá em Provérbios 16:32, diz: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. O homem temente a Deus, ele é longânimo, ele sabe trabalhar com paciência, ele sabe conversar, ele sabe trazer os lados que estão em impasse. Esse é o verdadeiro papel da igreja e do servo de Deus, é promover a paz. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nos momentos de crise, nos momentos de conflito, a igreja deve aparecer, o governado, com a benevolência do governante e a credibilidade e o testemunho junto aos governados, ele pode trazer ambos para uma conversa, ele pode promover a paz. Para isso que nós estamos aqui na terra. Em Eclesiastes 7:19, a sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 governadores que haja na cidade. A força daquele que teme a Deus, a força daquele que tem autoridade moral, pode promover a paz e resolver os grandes impasses que existem na vida política. E isso através de um diálogo sábio e persistente. Lá em Eclesiastes 8:3 diz: não te apresses a sair da presença dele, quer dizer, do rei, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Lá em Provérbios 25:15 também é dito: pela longanimidade, pela paciência, pelo longo ânimo,
se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Nós devemos fazer este diálogo, promover este diálogo com paciência, com muita diplomacia. Nesse ponto, a Igreja Romana ela tem todo um corpo diplomático, né, que durante séculos tem promovido muitos acordos, muita paz na ordem internacional, precisamente por causa disso. Né? É a Igreja que está reservada esta tarefa do diálogo persistente e longânimo. E, por fim, nós devemos ter humildade de saber que jamais descobriremos o que está no coração do rei. Lá em Provérbios 25:3, para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis, não há investigação alguma. O governante está no poder. Ele exerce o poder. Nós nunca descobriremos quais são suas reais intenções, quais são as suas estratégias. E devemos ter esta humildade. E por isso pedir a Deus, que conhece os corações, que nos guie nesta tarefa de contato com os governantes, notadamente nesta ação, quando se fizer necessária, de interlocução e de mediação entre o governo e o povo. Lembrando que o poder vem de Deus e que por isso nós devemos confiar em Deus. Como diz o proverbista, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Provérbios 21:1. Por mais que o governante não creia em Deus, se ache o dono do poder, nós sabemos que o poder pertence a Deus. E o coração do rei está sempre na mão do Senhor. Por fim, para nós encerrarmos, dentro da realidade democrática dos nossos dias, em que nós votamos em aqueles que vão nos governar, sejamos prudentes, cautelosos e vejamos se os candidatos cumprem todos aqueles requisitos que a Bíblia determina. Se ele julga os pobres conforme a verdade, se ele adota mentira como regra, não adota mentira como regra de governo, não permite a impunidade, não mantém a companhia de ímpios, não mantém a aparência de corrupção, não multiplica as opressões, não ama a avareza, não deixa de investigar as denúncias, não subverte princípios e valores e não vive desregradamente. Somente podemos votar em pessoas que estão de acordo com a principiologia dos livros de sabedoria. Amém.